episódio do Café na Closer, o podcast oficial do Grupo Closer. Bem-vindos ao podcast Café na Closer. Eu sou a Ana Giroto. Eu sou a Dani Oliveira. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, o Gabriel. E nós vamos falar sobre a energia renovável. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. E o Gabriel tá com uma novidade, né, Dani? Isso tá aí. com uma startup. Vamos entender um pouquinho sobre o negócio dele e esse universo. Como é que começou, Gabriel, a sua história? Olha, minha história começou dentro de uma dificuldade de mercado. Eu saí do mercado financeiro em 2021, continuei trabalhando de forma remota, sozinho, e eu tive um convite de um amigo para ser franqueado de uma empresa de energia solar. Eu entrei no mercado. Quando eu entrei no mercado, eu vi algumas dificuldades, pessoas querendo montar usinas, querendo vender essa energia dentro do mercado que não tinha uma regulamentação e faltava soluções para essa operação. E eu comecei a buscar empresas que faziam a gestão de energia para o Grupo B. Comecei a criar planos de negócio para as operações de criação de usinas, planejamento estratégico. E no momento de você assinar os contratos, não existiam empresas seguras que faziam isso. E eu comecei a buscar. Nessa busca, as pessoas começaram a me procurar, querendo contrato de energia. E eu falei, existe uma oportunidade aqui dentro do mercado. Todo problema tem uma oportunidade. Então, vamos trabalhar dentro dessa oportunidade. Então, iniciei a minha operação em 2024. Começamos aqui em Chapecó. Hoje estamos expandindo, tenho contratos em 12 estados do Brasil, pretendemos abrir uma filial em Portugal no ano que vem, posterior à Alemanha. É uma história que eu sempre falo, eu não sabia que era uma startup, só queria criar uma plataforma de tecnologia para aproximar os consumidores e geradores, e nesse meio tempo a gente percebeu que nós somos uma startup, somos escaláveis e estamos operando e está indo muito bem. Sabe, Dani, né? Ouvindo a história dele, um ponto muito em comum entre os empreendedores às vezes, olhar para o próprio mercado e ali a gente acaba vendo oportunidades. Porque a gente coloca assim, parece que nesse mercado da energia solar, parece, nossa, tá tão saturado, tá? Mesma coisa no nosso mercado também do audiovisual. Então, parece que tá tão saturado, mas às vezes quando a gente realmente para e começa a observar, a gente vê oportunidades diante daquilo que é uma dificuldade do setor, né? Exato, as pessoas primeiro olham para a dificuldade e sem olhar onde que estão realmente as soluções. O mercado de energia ele é pequeno, a gente está numa legislação que acabou de ser constituída, tem muita coisa a ser melhorada, e existiu muitas pessoas que entraram no mercado sem ter um conhecimento. Principalmente quando você vai fazer, eu sou um investidor de usinas, e o que você está pensando que vai ter o seu investimento, o que ele vai te trazer? Uma receita mensal, sem ter custos? Você está abrindo um negócio, está abrindo uma operação. Então, você tem a tua manutenção, você tem tributação na tua operação, você tem uma empresa, você não é um investidor que você colocou numa Selic, numa CDB, numa LCA, você é um investidor em um mercado, pessoa jurídica, você tem tributação, você tem a operação, você tem que tomar um cuidado, não é algo tão simples. Então, quando você faz esse movimento, você tem que pensar que você não pode retirar 100% do lucro para você pagar as suas despesas mensais. Isso é um negócio, e negócio envolve gestão. Então, a gente entrega isso dentro da nossa plataforma. Nós criamos segurança para os nossos clientes, tanto geradores quanto consumidores. Nós aceleramos o processo de contratação deles e simplificamos o modo dele distribuir essa energia. Muito bacana. Até a gente tava falando essa questão, né? O problema, se foca demais no problema, tu só vai ver isso, tu não vê mais nenhuma opção, né? Dentro desse contexto todo. E quando você viu, Gabriel, que realmente a tecnologia, essa parte da escalabilidade, realmente ia ser importante, assim, não só uma ferramenta, mas tipo um ponto central durante esse processo. A partir do momento que eu precisei contratar pessoas para a minha operação. A gente tem uma dificuldade muito grande de contratar pessoas. Eu não quero uma pessoa que tenha conhecimento do mercado. Eu quero uma pessoa que tenha vontade, que ela queira crescer, que ela queira aprender e que ela é dinâmica.
Eu sou muito dinâmico, eu não consigo planejar um ano para depois eu fazer. Eu coloco a mão na massa, eu vou trabalhar, eu gosto disso. E vai fazendo as alterações. Tipo, eu sempre falo assim, é trocar os pneus com o carro andando. Basicamente é isso, né? Exato. Eu gosto de aprender na dor. Minha vida foi assim, tá errado, mas eu me sinto bem aprendendo na dor. Então, a partir do momento que eu tenho uma operação estabilizada, eu preciso de uma emoção nova para minha vida. Então, dentro da Carbon, a gente está abrindo uma nova operação também, que é voltar para o mercado de energia. Mas é muito por isso, porque a Carbon Smart está crescendo, a gente tem muito mercado ainda, mas eu preciso dessa emoção. E a tecnologia, ela me auxilia nisso. Ela torna o processo mais rápido. A gente não criou nada novo, não é nada fora da curva, não é um sistema único. Pode ser copiado, tudo bem, eu não tenho problema com isso. Se as pessoas querem um auxílio, eu estou aqui para ajudar. Mas a tecnologia, ela vai acelerar o meu processo de contratação, ela acelera acelera para o meu gerador ou para o meu consumidor as propostas comerciais para que ele tenha mais de uma na mão para saber qual é a melhor solução para o meu negócio. A gente gera uma concorrência entre as gestoras para o nosso cliente consumidor e gerador escolher a melhor solução. Porque a melhor solução para Santa Catarina não é a melhor solução para o Paraná. E isso a gente deixa bem claro na nossa operação. E quando ele entra na nossa plataforma, ele vai ter qual a melhor solução para cada estado. E a gente corta esse caminho. Ele não precisa buscar 3, 4, 5 intermediadores na operação, que vai deixar o processo dele mais caro. Parte jurídica também, a gente auxilia nisso. Não é o nosso business, mas a gente auxilia. Eu tenho um caso muito legal no Mato Grosso, que eu não vou falar o nome da empresa, porque você vende como a referência do mercado. Eles demoraram 60 dias para entender o modelo de negócio que a gente criou para o nosso gerador. E nesse meio tempo, o meu cliente estava pagando os custos jurídicos da operação. Dentro do mercado, a gente tem 2 formas de fazer contrato, e eu assegurei para ele um contrato que a gente chama energia compensada, e estruturei uma operação exclusiva para ele e o jurídico não entendeu. A partir do momento que eles entenderam, a gente mudou todos os contratos de novo, aí conseguimos operar, mas nesse meio tempo ele perdeu quase 1 milhão de faturamento. Nossa. Vocês dão todo esse suporte, essa assessoria dentro de toda a operação. Dentro de toda a operação. O nosso trabalho vai até ele começar o faturamento. A partir desse momento, o nosso trabalho está resolvido, a gente fez a nossa parte, explicou e ensinou ele o que ele deve fazer a partir desse momento e a gente sai da operação. Se ele precisar de auxílio, não temos mais a obrigação, mas mesmo assim a gente faz para todos os clientes ainda, a gente está conversando com eles, explicando ou cobrando alguma situação que não está sendo cumprida dentro do contrato. Vamos pensar, porque a nossa audiência, para o público leigo, assim, que não entende muito, quem é o público-alvo de vocês? São pequenos e médios geradores e pequenos e médios consumidores. Quando tu diz geradores, seria o quê? Esses geradores? Geradores são pessoas, empresas que constituem usinas de até 5 megas. Para a gente falar do público leigo, são as pessoas que colocam 200 placas na sua residência. Essa é uma usina pequena, a gente não estava operando até o momento, pensando justamente na parte de venda da operação. Os integradores que estavam fazendo essas vendas para essas pessoas, eles não estão vendendo um negócio, estão vendendo placa. 200 placas e você vai ganhar R$5.000 mensais. Isso é uma inverdade. E não é tão simples assim. E eles vendem de uma forma que instalou no outro mês e está ganhando dinheiro. Também não é verdade. Você precisa ter pelo menos 180 dias para assinar o contrato, fazer as injeções de energia necessárias na parte legal, para depois você começar a receber. É um processo lento e demorado. Ele é um negócio de médio a longo prazo, não de curto prazo. E quando a gente fala no mercado de energia, nós temos o grupo A, que são grandes consumidores, e o grupo B, que são pequenos consumidores. Aí somos nós, pessoas físicas. No grupo B, nós não podemos comprar energia. A legislação veda, mas nós podemos fazer uma energia por assinatura. Nós continuamos recebendo a nossa energia da Celesc aqui no nosso estado, mas eu tenho as empresas que vão injetar uma energia dentro da Celesc
e distribuir para as pessoas físicas, nós. Então, ao invés de eu pagar a minha conta da Celesc cheia, eu vou pagar a tarifa mínima, se é monofásico, bifásico ou trifásico, e o meu consumo real de energia eu vou pagar para a gestora ou comercializadora ou cooperativa que está colocando essa energia na Celesc para mim utilizar. Então, o consumidor final, ele tem uma redução. Tem uma redução que ele varia. Qual que é uma média, assim, dessa redução? A média ele vai de cada estado. Hoje em Santa Catarina a gente está operando com 10%, tem estados em Minas Gerais que a gente está operando com 22%. A tendência é que esse desconto aumente a partir de 2026, pensando que o mercado vai abrir, então vai gerar mais concorrência, melhor para o consumidor. Mas um ponto muito importante, você nunca vai ficar sem energia se a energia por assinatura que você contratar não está sendo entregue. Você vai continuar recebendo energia da concessionária. Você nunca vai parar. A legislação veda a assistência básica, que é a energia, é um serviço de consumo básico. Todo mundo é obrigado, tem o direito de receber energia na sua residência ou na sua empresa. Ela não pode ser cortada, independente de você estar atrasado ou não. Mas pode haver cobrança judiciais em relação aos atrasos. Mas ela não é cortada. Então, se a comercializadora não te entregar energia, você continua recebendo da concessionária. A única diferença é que você não vai ter o desconto. Mas você não tem nenhum prejuízo na tua operação. Você só tem benefícios aqui. Entendi. Então, só pensando assim nessa escala, você pode ser um investidor, comprar essas placas para gerar mais energia. Isso daí tu vende para as usinas ou as associações. Exato. Cooperativas, né? Isso, a gente faz um contrato de locação. Ah, tá. Um aluguel. E vocês que ajudam a fazer todo esse processo para ter a segurança, para dar mais... Realmente tu ser mais assertivo e não cair daqui a pouco em golpes ou alguma coisa que não é aquilo, exato, né? Exato. Entendi. Exato. É que nós estamos num estado, uma região do país que o cooperativismo é muito forte. Porém, é diferente de uma cooperativa de energia. A legislação, ela tem algumas falhas que a gente se baseia muito em Aurora, Cooperalfa, Cicobi, Sicredi, Cressol, Unicred. Essas cooperativas de crédito e agroindustriais que estão há muito tempo no mercado, ela tem uma legislação e os seus presidentes e diretores são corresponsáveis pela operação. Então, se acontecer algum prejuízo, eles podem pagar criminalmente por isso. No mercado de energia, como você tem a brecha para criar uma cooperativa, as pessoas criam uma cooperativa para fazer essa distribuição de energia, mas a legislação e o estatuto deles entram como poderes totais, deveres zero. Então, como que eu vou confiar em uma empresa que não tem dever? Então, quem que vai pagar a conta se acontecer uma insolvência? Os associados. Quem são os associados? Geradores e consumidores daquela cooperativa. Então, aqui, ao invés de você ter um desconto, um benefício ou uma receita para a tua operação, você vai ter um prejuízo lá na frente que você vai ter que pagar um rateio. Então, a gente toma um cuidado muito grande com isso. Trabalhamos com cooperativa? Trabalhamos. Mas no estatuto deles está claro que os diretores são responsáveis pela insolvência da sua operação. Os associados também, sim, mas os diretores também são penalizados por isso. Então, isso gera segurança para todo mundo. Se não tiver isso no estatuto, Carbon Smart não trabalha. A gente não atua. Tem que ter uma segurança mínima, não só para nós, mas sim para quem a gente está trazendo para a nossa operação. Entendi. E até, tu estava comentando, ele é um mercado que ainda precisa ser muito educado. Tu precisa levar essa conscientização. Porque a gente percebe, inclusive no nosso, né, Dani, no mercado audiovisual, muitas vezes a gente tem que educar o nosso cliente, mostrar o melhor caminho. E ainda mais assim, vamos dizer, na internet é tão enxurrada de conteúdo que às vezes o nosso cliente até chega de ficar com dúvida. Será que é verdade? Será que não é? O que precisa para ser feito? E até a gente estava comentando a importância dessa questão da educação, né? Então, fala um pouquinho como é que tu vê isso nessa questão de educar em formato de vídeo, em todas essas trilhas de conteúdo, essas informações, levar isso pro mercado, né? Porque não é você falar só sobre a tua operação que a gente faz, mas é essa questão realmente de educar, de ensinar, né? Até porque, como tu mencionou, né? A empresa ela é recente também, então a gente
também não entende muito, e claro, é impossível hoje em dia, tem muito conteúdo na internet, tem muito conteúdo, muitas empresas, a gente não tem como saber de tudo, né, fica impossível, mas a gente tem que ir educando e explicando. Então, também nesse processo, né, da tua empresa, como que você foi aplicando essa parte de vídeos e também de se conectar com o público? Nós temos um planejamento bem... que a gente segue à risca. Então, sempre passo a passo na nossa operação. Então, começamos com um produto, a gente vai seguindo. E para a gente atingir o público de energia por assinatura, a gente precisa educar o mercado, a gente precisa ensinar esses consumidores o que eles podem fazer, o que eles não podem. Nós não vamos vender energia para ninguém. Nós vamos ensiná-los como contratar e de que forma contratar. Então, nós estamos com o planejamento de lançar a Carbon Universidade em fevereiro de 2026, nesse formato de atingir esse público de pequeno e médio consumidores, passando para eles uma segurança de onde eles podem contratar, como é a contratação, se eles podem cancelar, se eles têm... multa de cancelamento. Então a gente vai mostrar isso para o público. A gente não é o intuito da gente estar lá colocando a Carbo Smart para vender, não. É um benefício social que a gente vai ter para a sociedade mesmo, para que ele tenha uma energia limpa, uma energia renovável, tenha um crédito carbono que a legislação vai fechar, que ele possa ser beneficiado disso também. A gente chama o benefício de IREC. Então, a gente tem isso, tem pronto, tá fervendo na cabeça, tô ansioso para começar a fazer isso. Vou precisar de muita ajuda também. Sim. Mas a gente vê essa importância, nós também, né? A gente tá lançando, já está sendo produzido, mas vai ter essa questão do lançamento de uma escola de inteligência audiovisual, que é justamente isso, educar, ensinar o nosso cliente, ajudar ele a percorrer esse caminho do momento que ele, eu vou fazer uma gravação e até o momento dele vir realmente fazer. Então vai ser uma trilha, a gente tá bem especial, né, que a gente tá produzindo, provavelmente a gente vai lançar agora em novembro, então tem novidades aí, né? Só que, né, Dani, até a gente tava comentando, e Gabriel, a importância da gente realmente estar de olho e entender realmente o cliente. Eu sempre falo assim, quando a gente foca no cliente, a gente percebe o que a gente pode fazer para estar ajudando ele. E é ali que é onde vem a inovação, onde vem as ideias, né? Então, isso é legal. Como é que tu vê isso, tipo, no negócio, no dia a dia, quando tu tá em contato... Porque hoje também tu tá bem em contato com o cliente diretamente, né? Em alguns momentos eu preciso parar, respirar e não perder o foco. Como a gente tá falando de mercado... Eu olho muito para o mercado. O mercado novo, existe muitas oportunidades nas nossas operações. E eu tomo um cuidado muito grande para a gente não sair da cultura, que é o que a gente aprendeu nessas 6 startups lá com o Jorge, sobre cultura organizacional. Então, a gente está abrindo uma nova operação, mas essa nossa nova operação, ela não está alinhada com a cultura da Carbo Smart, que é a parte educacional, energia renovável, crédito carbono, pensando em sustentabilidade. Ele é um produto financeiro, então ele não pode estar dentro da Carbo Smart, ele é uma nova operação. É uma nova cultura, uma nova identidade que a gente separa. É uma nova startup, uma nova loucura. Eu paro muitas vezes para respirar e voltar o meu foco para dentro da nossa operação. Hoje a gente tem o digital, cada um pega um celular e fala o que quer na internet e tá tudo bem. E as pessoas vão ouvindo aquilo, vão acreditando, não sabem o que está acontecendo e viram uma bola de neve e acaba explodindo. E quando a gente pensa realmente em sociedade, a gente não está pensando em benefício financeiro. A gente está pensando em realmente educar essas pessoas para que elas não caiam em armadilhas de mercado, armadilhas financeiras que vão prejudicar a sua saúde. E eu olho muito para dentro da minha casa. A minha mãe tem 70 anos de idade. Como que ela vai contratar uma energia mais barata? A minha mãe tem o primário, porque antigamente a educação não estava dentro do dia a dia dos nossos avós, bisavós. Então, para eles era trabalhe para ter comida e uma casa, apenas isso.
E a minha mãe sempre falava, primeiro você tem que estudar, depois você precisa arrumar uma mulher, antes do casamento estude. E eu sempre fiquei pensando nisso. Então, quando eu olho em falar sobre educação e ajudar as pessoas, eu tô olhando para ela, o que ela me falava, o que ela precisava. Até mesmo uma situação pessoal agora com o meu irmão que muda muito a nossa visão sobre pessoas, né, sobre o que a gente deve fazer, qual que é o nosso propósito como sociedade, onde que a gente pode ajudar mais, aonde falhamos muito. Somos pessoas, somos falhos. Independente do negócio, independente de nós termos uma startup, uma tecnologia, nós somos pessoas, trabalhamos com pessoas. A inteligência artificial está aí, as soluções tecnológicas estão visíveis para todo mundo, está palpável, é muito mais fácil do que há 10 anos atrás, mas as pessoas elas estão aqui há milhares de anos e elas vão continuar aqui há milhares de anos, então a gente não pode perder essa essência. É importante, né, a gente fala bastante aqui também sobre essa parte da autoridade, né, e o posicionamento. Então, você realmente tem que ter essas informações para conseguir comunicar para as pessoas e realmente para que elas entendam e ajudar de alguma forma. Então, isso é muito importante, né. Até uma questão que eu já ouvi várias vezes é que o óbvio precisa ser dito. Às vezes, pra gente, conforme a nossa história de vida, a gente entende de uma forma. Às vezes, outra pessoa passou por algo totalmente diferente e ela vai ter uma outra percepção sobre a mesma coisa, né. Então, é importante realmente ter essa instrução, e que a gente está falando bastante aqui da parte de tecnologia e também dessa parte de vídeo, educação, né, com a internet fica muito mais fácil de dissipar essas informações. Então, por isso que tem que ter realmente esse cuidado, né, do que vai ser falado, a forma como vai comunicar, né, como vai organizar essas informações. Sabe que eu digo, a gente diz propósito, né? Porque tem algo a mais do que a gente pensa só a questão, faturamento e tudo isso, e crescimento, né? Esse lado da educação também, eu venho de família de professores, né? Minha avó, minha mãe, e isso tá muito na essência, e eu acredito muito nisso. É através da educação que a gente consegue mudar o mercado, mudar a sociedade, levar conhecimento. É uma evolução. Então, através da educação, as pessoas, evoluem, né? E a sociedade como um todo cresce. Então, isso é legal. E a gente proporcionar como empreendedores, a gente também ter essa visão. Que esse é um papel, a gente pode dizer, social também, que é o quê? A gente precisa estar preocupado tanto com o nosso cliente quanto com o nosso time, nossos colaboradores, nossos parceiros, né? Que é o transbordar que a gente fala, né? Que é essa questão do conhecimento. Então, Legal. Uma situação que eu penso muito também, nós como os empreendedores, nós sabemos que o início ele não é fácil. Eu pensei em desistir muitas vezes. Eu deitava na cama, colocava minha cabeça no travesseiro e pensava, eu estou no caminho certo, é isso mesmo que eu vou querer para minha vida, esse sofrimento, essa angústia de saber se eu realmente criei uma operação que vai ser saudável. E quando vem outras pessoas falando que estão criando startups, eu falo, senta aqui, vamos conversar, tomar um café. Você está preparado? Você está preparado para o que vai acontecer? Você vai precisar abrir mão de muita coisa na sua vida e as pessoas não vão entender. 1% talvez vai te entender, 1%, mais que isso é difícil. Eles vão te convidar para um sábado tomar um chopp, você não pode ir porque você tem a tua operação que você precisa trabalhar, numa noite que você vai ficar acordado pensando num negócio que você precisa fechar no outro dia, porque senão a sua startup não roda mais, você não consegue criar a tua plataforma. E isso, a partir do momento que você olha para o passado, como eu estou fazendo hoje, eu sinto orgulho do que eu estou me tornando, não só como empreendedor, mas como pessoa também. Quando tem algumas pessoas, eu estava no programa Nascer do Sebrae agora, eu ficava muito feliz nos momentos que eu poderia colaborar com os empreendedores. Eles estão criando uma ideia nova, eles não sabem se ela vai ter aceitação de mercado, tem umas ideias fantásticas lá, Chapecó é incrível. É incrível. O nosso, né, essa questão da tecnologia, tá? Dá orgulho, vamos dizer assim, né? Com certeza. Essa questão da inovação. E é isso, e somos nós, né, que fizemos isso acontecer, né? Os empreendedores, as histórias, as dificuldades,
Eu sempre falo assim, a gente aqui é um povo muito de raça, né? Tu pega e faz a coisa acontecer, né? Mesmo diante de todas as dificuldades, mas faz acontecer. E é legal porque a gente tem também, eu falo assim, ó, pessoas que a gente pode estar se espelhando também, né? Eu sempre falo, os nossos clientes aqui, pra mim, eu falo, cada reunião com os clientes é uma mentoria praticamente, porque o conhecimento que a gente adquire de mentalidade, de insights, estratégias, é fantástico, né? É verdade. Eu tenho uma pessoa que acredito que poucos se espelham neles como empreendedor, que é o Guga. Ele é um multi-empresário. Eu já negociei com empresas deles, é muito, muito bom. Você vê a diversidade de negócios que eles têm na operação deles. Você olha para o Guga, pensa no tenista. Eu olho para o Guga, eu vejo o empreendedor, o empresário. Como mentalidade, eu queria ter pelo menos 1% do Cristiano Ronaldo já, né? E 1% da habilidade do Messi para os negócios. Acho que teria mais. Mas como empresário mesmo, eu me espelho muito no Guga. Eu acho que eles têm um grupo com mais de 20 empresas. Eu indico todo mundo dar uma olhada nas operações deles para realmente se espelhar e ver a diversidade que eles têm, do cuidado que eles têm também com pessoas, nessa parte de educação, o instituto, é importante. Que bacana. Bacana. Até tu falou, Gabriel, dessa parte de se espelhar em algumas pessoas e também do preparo, de pensar em várias vezes em desistir, não. E também pro pessoal que tá assistindo aqui, hoje o nosso público são praticamente todos empresários também, né? Fala um pouquinho dessa questão da tua jornada, como que você se preparou para chegar até esse momento e também como você mencionou antes, né, as tuas ideias futuras, no caso, então, fazer essa parte da educação. Então, só pra gente entender um pouquinho aí como foi todo esse preparo aí da tua história. Olha, eu não sei se eu me preparei para o negócio, apenas aconteceu, mas eu sabia que existia muita dificuldade. E eu não olhei para a minha operação pro hoje, eu olhei ela para daqui 5 anos. Então, eu sabia que eu precisava me privar de muitas coisas naquele momento, para daqui 5 anos eu estar colhendo os frutos do que eu estou plantando. Porque a nossa operação, eu não saio fazendo uma venda hoje e ganhando amanhã. Eu tenho um gap de, pelo menos, no mínimo, assim, mínimo mesmo, 180 dias para tá tendo receita. Ela é longo prazo. Então eu não posso olhar, não tinha como não olhar para a minha operação nesse formato. Então eu não tinha salário, não tirava salário. O Gabriel, pessoa física, ficou em segundo plano, eu olhava 100% para a Carbon Smart, 100% para a minha operação, o que eu via nela, o que eu desejava para ela e o que eu queria para ela. Eu quero ser a referência de mercado, eu não sou o melhor, eu não quero ser o melhor, eu quero ser a referência, que as pessoas olham e falam, e o Gabriel, a Carbon Smart, está passando para nós a verdade de mercado de uma forma simples e está nos ajudando a não cair em armadilhas. Isso que eu vejo para a minha operação. E é isso que eu quero construir aqui. Mas em outras frentes, eu também não posso só fazer caridade. Eu preciso colocar dinheiro no meu bolso. Eu preciso fazer a minha operação ser rentável. E existem outras oportunidades de mercado que aí envolvem cultura. A gente está saindo da Carbon Smart, abrindo uma nova operação que ela se chama Nitra. Ela é uma securitizadora para o mercado de energia renovável. Hoje, a inadimplência ela prejudica muito os geradores de energia. A gente tem um índice que chega a 42% de inadimplência nos 30 primeiros dias. Depois, esse índice acaba diminuindo, mas você tem que cobrar a sua conta. Então, a gente está abrindo essa operação, a gente vai garantir pelo menos o valor de OIM anual para o nosso gerador em troca de um valor mensal, sim, razoável, 2% sobre a tarifa de energia. É muito pequeno. É como se vocês vão cobrar. Fazer essa parte da cobrança para não ter essa inadimplência. Isso, a gente vai... O gerador vai pagar para a gente uma recorrência mensal. Uma vez ao ano, se ele tiver uma inadimplência de um consumidor, a gente vai pagar para ele de forma à vista 80% da fatura. E a gente se torna o credor desse título. Nós vamos no mercado e vamos cobrar desse título do devedor. Então, o nosso gerador, vamos colocar o pior dos casos, tá tudo errado, ele tá 1 ano sem receber. A gente vai pegar 80% de um faturamento médio dele e vai pagar ele.
esse valor ele vai conseguir fazer sua operação e manutenção durante 1 ano. Então, nós vamos dar 1 ano de vida para ele, buscar uma nova solução, um novo contrato, para ele voltar a ter a sua rentabilidade mensal, e nós estamos assumindo a inadimplência dele. Então, nós estamos cobrando essa conta, mas estamos dando um valor para ele não fechar essa operação, que isso pode ocasionar na falência da empresa. Do negócio, exato. Né? E aqui a gente vai dar uma sobrevida para ele, e ele consegue respirar sem precisar puxar mais dinheiro do bolso dele ou buscar em bancos operações. A gente sabe que a Selic está muito alta e até mesmo com o empréstimo, talvez ele não consiga pagar. Então, para nós, ele não vai precisar pagar, a gente que vai pagar a conta para ele, e ele consegue voltar com a sua operação. Mais uma vez, né? Olhando dentro da sua operação os pontos e olhando para o cliente, né? Então, é olhar para o cliente, a dor que ele está sentindo, tu olha para a tua operação e ali tu vê onde oportunidades de novos negócios ou inovação, ou, né? Então, olha que bacana isso. E nós estamos assumindo o risco dele, né? Nós estamos puxando para nós o problema. E estamos dando a oportunidade para ele seguir com a operação. Que bacana. Muitos insights, né? Muitos insights. E até pra gente ir se encaminhando aí, né, pro final desse nosso episódio. Inclusive, pessoal, deixa o seu like, não esqueçam de deixar o like aqui. Depois a gente também vai deixar os contatos do Gabriel, as redes sociais ali na nossa descrição. E aproveitando também, você mencionou que já deu algumas dicas para outros empresários. Então, eu queria que você deixasse também para o pessoal e até pra gente aqui também, né, tá aprendendo bastante, qual que é a dica principal, assim, para quem quer seguir nesse mundo do empreendedorismo, que a importância da tecnologia nesse processo e todo esse contexto. Eu vou falar muito o que eu faço nas nossas novas operações, tá? Primeiro, uma ideia, ela pode parecer boa para você, mas ela pode ser muito boa para alguém. Não tenha medo. Eu tinha muito medo, não tenha medo. Segundo, antes de você fazer qualquer venda, antes de você criar qualquer operação, faça um plano de negócio. Tem ChatGPT hoje que pode te ajudar, treine o ChatGPT. Faça seu plano de negócio. Faça uma pesquisa de mercado. Verifique se alguém vai adquirir o teu produto. E por último, a última linha do balanço é muito importante. É o teu lucro. Faça os cálculos de CAC, LTV, se a tua operação vai ter resultado. Se precisar de ajuda com qualquer coisa, por favor, estou à disposição, me chame. Eu fico muito feliz em poder ajudar. Mas antes de qualquer coisa, realmente verifique se existe um mercado que vai atuar. Tira a ideia do papel, não é você começar a operar e vender. É saber se ela vai ter resultado financeiro e se ela vai atingir o público que você quer atingir. Talvez ela seja uma solução para um nicho, mas não para o nicho que você está pensando. Eu e a Nitra, a gente remodelou toda a nossa operação, porque o nicho que a gente queria atingir não conseguiria. Mas ela é uma boa ideia. E nem por isso que ela morreu. Então, nem toda oportunidade é um negócio. E nem todo problema é para você desistir. Talvez no problema está a grande solução para a tua operação. E eu seria uma dica assim, às vezes, olhar para outros nichos. Porque aquilo lá, tu nunca vai inventar do zero alguma coisa, mas tu pode se espelhar em outros nichos e trazer para o teu mercado, para tua realidade. Eu acho que essa dica também é bem valiosa, né? Acho que um ponto que eu sempre falo, não se espelhe em Google, não se espelhe em YouTube, não se espelhe em Facebook. Outro momento, Apple, outro momento, outro país, outras legislações, outra cultura. Eu não consigo olhar para o Google e me espelhar neles. Eles são um produto único. Nós não vamos mais criar um produto único. Quem criou a IA criou um produto único, não vai mais ser criado. Entende? Então a gente tem que se espelhar em algo semelhante ao nosso. E o que está palpável a nós, que a gente possa bater na porta, me ajuda.
É até uma questão que a gente já falou algumas vezes, até aqui em outros episódios. Às vezes a gente acaba buscando em outras cidades, a gente acaba buscando fora até do estado inspirações. Sendo que aqui em Chapecó a gente já tem vários empresários, várias empresas com histórias incríveis, com produtos muito bons, que a gente consegue dar uma olhada realmente e se inspirar aqui dentro mesmo, né? E também complementando o que vocês falaram, referente a essa parte do planejamento, também é aquela questão que quem não é visto não é lembrado. Então é importante ter toda essa estruturação inicial, né, de conteúdo, de plano de negócio, realmente ter essa parte da autoridade, e aí é preciso comunicar. Então, também, puxando um pouco pro nosso lado, né, Ana? Uhum. Essa parte também da comunicação, vídeos, enfim, a gente consegue auxiliar aqui na Closer. Então, como o Gabriel falou, a gente tem a parte ali do chat, que auxilia no plano de negócio. O chat ajuda em muitas questões, mas é importante, às vezes, ter uma pessoa que realmente entende do produto para poder auxiliar nesse processo. Porque o chat também, se você não utilizar da forma correta, ele não te ajuda, ele atrapalha, inclusive. Então, é importante ter uma pessoa realmente que vai auxiliar também nesse processo e também aprender a usar a ferramenta, né? Não só usar de qualquer jeito, mas realmente aprender a usar e usar com essa parte da intenção, realmente, para poder comunicar da forma certa, né? Com autoridade. E uma coisa também bem importante às vezes tu quer fazer tudo sozinho. Eu acho que esse também é uma grande chave, é quando a gente busca pessoas que estão preparadas para aquilo que vão te auxiliar, porque essa curva de aprendizado, tu acelera o teu processo, tu ganha tempo, realmente. Então, assim, tu não tá sozinho, né? Eu acho que o legal é trazer isso, porque às vezes os empreendedores, a gente se sente, às vezes, meu Deus, eu tô sozinha, né? Mas não, às vezes é olhar pro lado, se conectar com pessoas, as pessoas certas também, né? É importante isso, mas é olhar pro lado e fazer essa conexão e tu não tá sozinho, né? Então, isso é legal. E podem contar conosco, né? Sempre. E aí fica o convite, né? Pra vir aqui nos estúdios do Grupo Closer, tomar um cafezinho com nós, conhecer todo o nosso espaço, né? É isso aí. É isso aí, pessoal. Obrigada aí por acompanhar mais um episódio. Se tiver alguma dúvida, vou deixar aqui nas descrições as nossas redes sociais, então entre em contato com a gente. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente aprende muito cada dia. Sempre em contato. E parabéns aí pelo projeto e sucesso, né? Obrigado. Isso aí, tamo junto. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Bem-vindo a mais um episódio do Café na Closer, o podcast oficial do Grupo Closer.